Runco, sabemos que o seu trabalho na seleção brasileira, ele tem um reconhecimento mundial, né? Não somente seu, como também em relação ao médico brasileiro do esporte em outras modalidades também, no vôlei, no basquete, no futsal, todos eles estão muito integrados e com esse reconhecimento no mundo todo. Você acha que existe hoje um mercado internacional para o médico brasileiro do esporte? Ô Edson, eu acho que a gente pegou uma época, quando eu entrei na seleção, a gente tinha tido um problema de ordem médica, que era aquela história do Ronaldo na Copa de 98. Então, quando eu entrei na seleção brasileira, eu entrei exatamente após esse fato, tinha assim uma certa desconfiança, criou-se uma desconfiança, não justa, vamos ser claros, mas criou-se uma desconfiança. Então, o meu início foi muito difícil para relacionar com... Porque hoje a grande maioria dos jogadores de futebol jogam fora do Brasil. Então, quando você chama a seleção brasileira, você está lidando com jogadores do mundo todo. Porque os jogadores brasileiros estão no mundo todo. Só 3 ou 4 locais. Com um agravante. O jogador, as pessoas têm que entender isso, o jogador presta serviço, ele é convocado, ele não é da seleção brasileira, ele é convocado, ele fica na seleção um período. Mas quem paga as despesas, quem cuida do jogador, quem vê a vida toda do jogador é o seu clube. Então você precisa ter muito cuidado quando você vai ver, outro avião, Edson, quando você vai ter a seleção brasileira no relacionamento com o atleta, e principalmente com o médico do clube. E o início foi um pouco cansativo, desgastante, até as pessoas entenderem, desconfiança. Depois a gente foi conseguindo ajeitar devagarzinho, com jeito, com habilidade. Sem dúvida nenhuma, o episódio que nós comentamos aqui do Rivaldo deu muita credibilidade ao meu trabalho, porque ao mesmo tempo que a gente dizia que não podia, eles diziam que podia e era o Barcelona. E aí nós fomos conseguindo ganhar o nosso espaço e aí realmente nós conseguimos ter uma gama de pessoas de fora vindo tratar-se no Brasil. Já vinha acontecendo, mas não tinha-se, por exemplo, a divulgação da mídia, porque uma coisa, quando você envolve atletas de seleção brasileira, isso foi divulgando. E hoje, com muito orgulho, boa parte dos atletas que jogam fora, eles procuram tratar-se aqui no nosso país, e isso tem muito a ver a credibilidade, a qualidade do médico brasileiro, e que é muito respeitado internacionalmente, inclusive sendo convidados para palestras, simpósios, eventos, fazendo parte de grupos de estudo. Isso é muito legal, e os médicos que estão aqui nos ouvindo e entendendo qual é o espírito de um encontro como esse aqui, é para dizer para vocês o seguinte: se você estiver bem preparado, a tendência natural é você ter essa repercussão e dar sequência de uma coisa que já está montada, está mais fácil, né? Já tem canal aberto. Claro, então claro. Isso facilita muito. Então há realmente um aspecto muito forte do médico brasileiro sendo respeitado a nível geral. Nós estamos falando no esporte, não vamos falar só que só seja o médico que trabalha no esporte, que não é verdade, o médico brasileiro no geral. Mas no esporte, então, muito interessante, e em todas as modalidades tanto esportivas, no mercado interno quanto no mercado internacional. Isso.